A paz do Senhor, amados, queridos irmãos, mais uma noite que Deus nos concede a graça de estarmos juntos para darmos continuidade à nossa campanha de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E essa palavra que nós estamos ouvindo a cada dia tem nos fortalecido em nossa fé, porque o justo viverá pela fé, e se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. E eu sei que nós fomos justificados por Deus, e nós temos fé nele, e descansamos nas suas promessas, na sua palavra, porque ele tem cuidado de nós a cada dia. Amém? Gostaria que a igreja se colocasse de pé e abrisse comigo Salmo 37. Salmo 37. No versículo 3, 4 e 5. A palavra de Deus nos diz assim: confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita também no Senhor e te concederei os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará bem. Amém? Se nós, nossa fé, confiança em Deus, que ele realizou já na vida de cada um de nós, a promessa, porque a promessa de Deus, ali mesmo no jardim, de que viria o Salvador, e ele está conosco. O Espírito Santo de Deus está conosco. Deus veio através de teu Filho amado Jesus Cristo, morreu a nossa morte, ressuscitou, está assentado junto ao Pai e enviou a nós, a cada um de nós, o Espírito Santo de Deus, que ia nos ensinar todas as coisas, que ia nos instruir em qualquer situação, que ia nos consolar. E Ele está fazendo isso a cada dia. Se nós pararmos um momento em reflexão à nossa vida, e analisarmos a cada situação que nós vivemos, nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor tem cuidado. Então que nós possamos entregar a todos os dias os nossos caminhos, nosso caminho ao Senhor, e o nosso coração, aquilo que deseja o nosso coração, porque o nosso coração ele foi transformado, nosso coração foi mudado. Hoje nós não temos o coração aquebrantado, e por isso aquilo que nós desejamos o Senhor concede, porque Ele entendeu aquilo que nós desejamos. Nós desejamos o quê? As outras pessoas, o amor. Nós desejamos que as pessoas conheçam Jesus. Então, quando nós confiamos nele, o nosso desejo maior do nosso coração é as vidas serem salvas, pessoas conhecidas de Deus. Então Ele vai fazer, Ele fará isso. Então que nós possamos entender isso, que é o mais importante de todas as coisas, é vidas, é a presença de Deus, é a salvação da humanidade, é a salvação de vidas, pessoas das nossas famílias, dos nossos familiares, que muitas vezes a gente não para nem para colocar diante de Deus,
que nós tenhamos essa oportunidade e esse tempo, que a nossa fé não mude e que nós possamos colocar diante do Pai Todo-Poderoso e acreditar que Ele vai fazer na vida da nossa família, dos nossos familiares, dos nossos entes queridos e todos aqueles que nós desejamos em nosso coração, através da vontade do Pai, Ele fará. Porque se nós estivermos nele e Ele estiver em nós, pedir tudo em seu nome e Ele fará. E isso é o que nós vamos orar e pedir para todas as famílias, todas as pessoas, para que Deus possa mudar, transformar essas vidas. Amém? Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, momento de oportunidade diante do Senhor, eu e meus irmãos, tua igreja reunida, a fim, Senhor meu Deus, de confiar, de ter essa fé, a fé que não se abala, uma fé que muda e transforma situações, uma fé que dá vida, uma fé que renova. Pai, em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, nós te pedimos, Senhor, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos, que a graça do Senhor possa alcançá-los, para que eles sejam participantes, Senhor meu Deus, do caminho, da verdade e da vida, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Que nós possamos, Senhor meu Deus, representá-lo, e que a nossa fé seja verdadeiramente fundamentada, Senhor meu Deus, para que nós possamos alcançar aquilo que deseja o nosso coração. E o nosso coração hoje, Pai querido, ele foi transformado, mudado, aliançado contigo. E nós desejamos, Senhor meu Deus, sempre, Senhor meu Deus, que haja renovação de entendimento, que o Senhor seja revelado nas vidas, nas famílias. Por isso, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento tão especial, que o Senhor nos dá a oportunidade para orarmos também para o mês de maio, para que ele seja, Senhor meu Deus, uma bênção em nossas vidas, dando continuidade em tudo aquilo que o Senhor tem feito e tem realizado na vida de cada um dos seus filhos. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, que a sua presença, que através da tua palavra, a nossa fé seja acrescentada, para que nós possamos caminhar, trilhando, falando o teu amor e vivendo a tua palavra. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aplauda Ele. É o único, o digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Lugar,
derrama a tua força, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Teu é o reino, teu é o poder, Senhor. Tu é a glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Santo és, Santo és, meu Pai. Santo és, Senhor. Ai, meu Deus. Senhor, é necessário, Pai, tua presença enchendo, tua presença renovando. Oh, oh, Senhor, enche. Aleluia. Meus amados, de pé ou de joelho, vamos interceder pelo mês de maio. Vamos estar orando, buscando ao Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que a graça do Senhor nos enche, Pai. Seja feita a tua vontade, meu Deus, derramando graça em nossos corações, meu Pai. Que o teu Espírito opere em nós o querer e o efetuar. Que a tua vontade seja feita em nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor derrama força e poder e autoridade em nossas vidas, Senhor, sobre cada lar aqui representado, sobre cada família. Enche, Espírito Santo, transborda os nossos corações com esta paz, renova a nossa fé, meu Pai, o nosso ânimo, enche de esperança os nossos corações, meu Pai, transborda. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória ao Senhor. Digno de honra, digno de glória. Teu sangue é precioso, Pai. Teu sangue nos purificou, nos perdoou, fez justiça por nós na cruz. Senhor, nós oramos por um tempo novo na tua presença, Pai, por um tempo de renovação, por um tempo de comunhão, por um tempo de mais graça, Senhor, a abundante graça sobre a vida dos que estão desanimados, sobre a vida dos que estão cansados, a abundante graça sobre os lares, sobre a família, abundante graça, Senhor, sobre a mente de cada um dos teus filhos. Ó Pai querido, transborda, Senhor, transborda, Pai querido, transborda, Senhor, de fé, de ousadia, na tua presença, ó meu Pai. Grande, grande é o teu poder para curar, para fazer nova todas as coisas, meu Pai. Nós clamamos pela igreja do Senhor. Ativa a fé no coração dos teus filhos, Pai, para que não sejam pobres, para que não sejam desanimados, para que não sejam, Senhor Jesus, calados diante de fatos que precisam ser expostos, meu Pai, mas que se levantem como chama ardendo em nosso coração, meu Pai. Acende o fogo, meu Pai querido, acende a chama viva no coração dos teus filhos. Senhor, que este fogo arde, meu Pai, que este fogo do teu Espírito queima a nossa alma, queima, Espírito Santo, queima, Senhor, para que sejamos transbordantes da tua paz, oh Deus, desse refrigério. Queima, Jesus, esteja queimando, Senhor, com este fogo que nos faz caminhar, que nos faz andar em tua presença. Oh Deus vivo, a tua misericórdia alcance a tua igreja, Senhor, porque nós tememos a tua palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor encontre um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, cheios do Espírito Santo, cheios desta graça, meu Senhor. Que haja temor de Deus nos corações. Pai, nós estamos aqui orando pelo mês de maio, Senhor, que seja um mês onde a tua igreja alcance bom ânimo, força, que a tua igreja alcance vida. Que o mês de maio, Senhor, nós estamos orando pelas famílias,
Nós estamos orando pelos teus filhos, pelas nossas crianças, jovens, adolescentes, para que todos estejam fortalecidos na graça. Nós oramos também pela nação brasileira, por um povo justo, Senhor, por uma nação que te conheça, meu Pai, que essa nação conheça o Senhor profundamente, meu Pai, que a tua igreja te reconheça, meu Deus, que a igreja acorde, que a igreja se levante como porta-voz de Deus, como porta-voz do reino aqui na terra, Senhor. Meu Pai, nós intercedemos e cremos, Pai, que o teu Espírito convencerá milhares e milhares, Senhor, de brasileiros dos seus pecados, das suas injustiças. Senhor, que o teu povo se levante, Pai, como igreja viva, como porta-voz do reino. Meu Deus, através de exemplos fiéis, de exemplos purificados no sangue de Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Senhor, nós te damos graça, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu hoje, de poder estar aqui, Senhor, te agradecendo, te louvando, te bendizendo por tudo que somos e por tudo que recebemos das tuas mãos. Nós te agradecemos pelo mês de maio, em nome de Jesus, amém. Vamos colocar de pé. Se você trouxe uma oferta, pode entregar. Aleluias, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Já quero convidar o André para trazer a palavra, em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Sempre motivo de alegria ter essa oportunidade. E nesses dias nós temos falado, ministrado a respeito da fé. E nessa noite eu quero falar com a igreja sobre a fé em meio ao sofrimento. A fé em meio ao sofrimento. Já abordei esse tema em outra ocasião, em outro culto, mas quando eu fui convidado a ministrar nesses dias, essa palavra voltou ao meu coração, sobre falar sobre a fé em meio ao sofrimento. E eu quero que a igreja abra comigo a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 32 ao 38. Hebreus 11, do 32 ao 38. É um texto que está dentro da Galeria dos Heróis da Fé. Esses são os versículos finais, que diz: que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Muitos receberam pela ressurreição os seus mortos. Preste atenção. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados,
provados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, homens dos quais o mundo não era digno. Curve a sua cabeça, mantenha a sua Bíblia aberta. Senhor nosso Deus e Pai, estamos mais uma vez diante da Tua Palavra nessa noite e pedimos que o Senhor continue falando conosco. Fala conosco agora através da Tua Palavra, dessa ministração. Usa a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, e aquilo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração, continue agora também ministrando ao coração da Tua igreja. Dá-nos a Tua Palavra, é o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. O sofrimento é uma realidade muito presente nos nossos dias, muito presente na história humana. Nós nos deparamos a todo momento com pessoas que sofrem, e por vezes nós mesmos passamos por momentos, por situações que nos causam sofrimento. Com certeza você já enfrentou alguma situação, algum momento na sua vida de grande dor, de grande sofrimento. Então é inegável o fato, a existência do sofrimento. Nós nos deparamos com ele a todo momento, a todo dia. E em todos os lugares, em todos os países, sejam países ricos, sejam países pobres, há pessoas sofrendo, há pessoas passando por momentos de dor. E no nosso país não é diferente. Nós somos afligidos, nós sofremos pela corrupção, pela violência, pela miséria, pela fome. E talvez sabendo disso, já há alguns anos, uma falsa liderança se levantou, uma falsa liderança que tem pregado um falso evangelho, um pseudo-evangelho que convida as pessoas a pararem de sofrer. Que o principal chamado é este. Talvez se você ligar a sua televisão, você vai ver um falso pastor chamando as pessoas a virem à sua igreja para pararem de sofrer. Um evangelho que promete cura, promete prosperidade. Um evangelho que convida as pessoas a enxergarem a vida somente nessa terra, a esperarem por Cristo somente nessa terra. E o apóstolo Paulo fala que se esperarmos por Cristo somente nesta terra, somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Este evangelho que apresenta a Deus como agente viabilizador de sonhos e de objetivos pessoais, não é o evangelho de Jesus. Não é o evangelho de Jesus. A realidade do sofrimento, por vezes, também leva as pessoas a colocar sob júdice o caráter de Deus. Porque muitas pessoas, quando se deparam com o sofrimento, questionam se Deus é bom e todo-poderoso, por que Ele não acaba com o sofrimento? E talvez nós mesmos já fizemos essa pergunta alguma vez.
Eu já passei por situações de muita dor, de muito sofrimento. E confesso à igreja que eu questionei muito a Deus. Então, por vezes, o sofrimento nos leva a questionar o caráter de Deus. E para entendermos melhor essa realidade do sofrimento, e para responder a essa pergunta, eu quero falar rapidamente sobre 4 tipos de sofrimento. 4 tipos de sofrimento. E o primeiro sofrimento que eu quero abordar é o sofrimento autoimposto. É o sofrimento causado por nós mesmos e não por Deus. É o sofrimento que fala lá em Oséias 8:7: quem semeia vento, colhe tempestade. Não é ditado popular, é palavra de Deus. Quem semeia vento, colhe tempestade. A Bíblia Sagrada também diz que o que o homem plantar, isso também se colherá. Gálatas 6:7. Há muitos sofrimentos que nós enfrentamos porque nós mesmos plantamos. Há muitos sofrimentos que nós colhemos porque nós mesmos plantamos. Então, não há por que questionar a Deus. O que nós precisamos fazer é mudar as nossas ações. É parar de plantar o mal, parar de plantar sofrimento, parar de semear vento, para que nós também paremos de colher tempestades. Muitas pessoas sofrem porque plantaram o sofrimento. O segundo sofrimento é o sofrimento contingente. É o sofrimento do direito de viver. É o sofrimento causado pelo fato de vivermos neste mundo caído, nesse mundo mau, nesse mundo que a própria palavra de Deus em 1 João 5,19 diz que jaz no maligno. É o sofrimento também plantado, mas que foi plantado lá no Éden, quando o homem escolheu viver a sua vida independente de Deus. É o sofrimento da vida, do direito de viver. Há 3 anos atrás eu fui acometido de uma enfermidade que quase tirou a minha vida. E algumas pessoas poderiam dizer: ah, mas foi Deus que te enviou isso, para que você pudesse crescer, aprender. Mas eu não creio dessa maneira. Eu não acho que Deus precisa fazer alguém sofrer para ensinar algo. Mas eu creio num Deus que tem propósito. Eu creio num Deus que cria propósito. E por eu viver nesse mundo mau, eu fui acometido desse sofrimento, dessa enfermidade. E Deus me ensinou muito. Deus fortaleceu muito a minha fé. Então eu creio nesse Deus que cria propósitos aonde não existe. Aonde não existe. Esse sofrimento contingente também quer dizer sofrimento não necessário. Há sofrimento que não há razão de existir. O nosso Deus, Ele não promove estupros. O nosso Deus não promove assassinatos. O nosso Deus não mata, o nosso Deus morre. O nosso Deus dá a sua vida em favor daqueles que sofrem.
O nosso Deus dá a sua vida em favor de toda a humanidade. Então existem sofrimentos que não deveriam existir, mas existem porque nós mesmos o praticamos. A própria humanidade pratica o mal, porque se rebelou contra Deus. Esses dois sofrimentos, o autoimposto e o contingente, são sofrimentos causados por nós mesmos, direto ou indiretamente, como eu disse. Por que hoje há tantas enfermidades? Porque hoje há tantas pessoas tendo as suas vidas ceifadas por doenças, por enfermidades, porque a humanidade plantou isso lá no Éden. Então o sofrimento autoimposto, o sofrimento contingente, são sofrimentos causados, promovidos por nós mesmos, e não podemos culpar a Deus. Mas há ainda dois sofrimentos que eu quero falar e que é retratado aqui no texto de Hebreus que lemos. O texto que lemos de Hebreus não fala do sofrimento autoimposto, nem do sofrimento contingente. Hebreus 11 fala do sofrimento escolhido e do sofrimento impingido. O sofrimento impingido, no versículo 36 e 37 do texto que lemos, veja, fala que outros experimentaram zombarias, espancamentos, correntes e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram com vestes de cabras e ovelhas, necessitados, aflitos e maltratados. O sofrimento impingido é o sofrimento como fruto da nossa fidelidade a Deus, que desperta a hostilidade do inferno e o ódio do mundo. A palavra de Deus, em 1 Pedro 5,8, fala que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a oportunidade de nos tragar. O sofrimento impingido é o sofrimento como resultado, como fruto da nossa fidelidade a Deus. O mal nos odeia, o inimigo nos odeia, o mundo nos odeia. Veja que Jesus fala em João 15, do versículo 18 ao 20: se o mundo os odeia, tenho em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, ele vos amaria como se fossem dele. Mas preste atenção: todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. É por isso que esse evangelho, que promete prosperidade e riqueza somente nessa terra, por isso esse evangelho que a principal mensagem é essa de prosperidade, de riqueza, de bens nessa terra, neste mundo, não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus nos diz que não somos deste mundo. E por não sermos deste mundo, o mundo vai nos odiar. Por não sermos deste mundo, o mundo vai querer nos destruir. E eu tenho dito isso para que em mim tenhais paz, disse Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo.
Nós não somos maiores do que Cristo. E se Cristo sofreu, nós também sofreremos. A palavra de Deus em Mateus 5, do 10 ao 12, fala: bem-aventurado aqueles que sofrem por causa do meu nome. Bem-aventurado quando vocês forem perseguidos, injuriados por causa do meu nome. Hebreus 11 fala também do sofrimento escolhido. Final do versículo 35 fala que alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados, porque para alcançar uma melhor ressurreição. O sofrimento escolhido é o sofrimento que eu escolho sofrer para ser fiel àquilo que creio, e principalmente eu escolho sofrer para ser fiel àquele a quem sirvo. Apóstolo Paulo, Filipenses 3:10. Apóstolo Paulo, o maior apóstolo, olha o que ele fala. Filipenses 3:10. Quero conhecer a Cristo, ao poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Esse era o desejo do apóstolo Paulo: conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos. Ele também fala: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1:24. Eu escolho sofrer em solidariedade a quem sofre. Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Quero concluir essa mensagem. Parece um pouco pessimista. Nossa, mas o André veio falar de sofrimento. Eu venho falar de uma realidade que nos cerca. Mas eu quero concluir essa mensagem apresentando a fé como resposta a esse sofrimento. O que a palavra de Deus nos ensina é que a resposta para esse sofrimento é a fé. Mas uma fé que não se resume apenas à vida aqui nessa terra, onde sempre haverá dor e sofrimento. Hebreus fala de uma fé que nos mantém de pé, mesmo em meio ao sofrimento. Hebreus fala de uma fé que nos leva a crer em uma vida eterna ao lado do Senhor. É essa promessa que nós recebemos dele. Esta é a maior promessa que recebemos dele, a promessa da vida eterna. Hebreus 11 fala de grandes homens que pela fé realizaram grandes coisas nessa terra, mas não fala só disso. Fala de homens que alcançaram a justificação pela fé, e ao alcançarem a justificação pela fé, alcançaram a vida eterna, alcançaram uma promessa maior.
Leia Hebreus 11, você vai ver que não está falando apenas de uma fé que nos leva a realizar grandes coisas, mas está falando de uma fé que nos traz esperança, uma fé que nos faz crer nessa promessa de que um dia toda dor, todo sofrimento vai acabar, porque um dia nós estaremos com Cristo, herdaremos a promessa da vida eterna, a pátria celestial. É dessa promessa que Hebreus fala. Como aconteceu com esses homens de Hebreus 11, que a nossa fé faça de nós homens do quais o mundo não é digno. Homens do quais o mundo não é digno. Eu te convido a ficar de pé. Que possamos sempre trazer à memória e jamais nos esquecermos que a nossa morada não é aqui. Nosso destino final não é aqui. Como o presbítero Wagner, o presbítero Jair falou, nós estamos neste mundo como peregrinos. A nossa morada não é aqui. E eu quero encerrar essa palavra com um texto de Apocalipse 21, versículo 40. Que essa seja a nossa esperança, que a nossa fé nos leve a compreender isso. Nós não somos deste mundo, o nosso sofrimento não acaba aqui, mas o Senhor nos prometeu que limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque as primeiras coisas já passaram. Que o Senhor renove a nossa esperança da vida eterna, que o Senhor renove a nossa fé, e que a nossa fé nos faça fortes, que a nossa fé nos mantenha de pé mesmo nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, porque as aflições deste mundo, as dores deste mundo não se compara com a glória que há de vir. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra, obrigado a Deus pela fé que nos foi dada, que o Senhor nessa noite possa renovar a nossa fé, a nossa esperança. Renova a fé da Tua igreja, Senhor, para que não estejamos apegados a este mundo, para que o sofrimento, para que as dores deste mundo não sufoquem a nossa fé, não tire a nossa esperança. Renova, Senhor, a fé da Tua igreja, do Teu povo, para que possamos crer que há uma promessa maior, que há uma pátria celestial, que há uma vida eterna, que chegará o dia, o momento em que o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, mas haverá alegria, gozo na Tua presença. Não nos deixe de esquecer disso, Senhor, que nos momentos de dores, que nos momentos de dificuldade, de sofrimento, que porventura vai chegar, que nós possamos ir de encontro a essa fé. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor.
Consola, traz o conforto aos corações daqueles que sofrem. E nos mantenha de pé, Senhor, neste mundo. Que permanecemos fiel até a morte, para que possamos herdar a coroa da vida. Que essa seja a nossa fé, que essa seja a nossa esperança. Nós te damos glória, no nome santo de Jesus. Aplauda esse Deus digno de todo louvor, toda honra e toda glória.